aí para não atrasar muito, né? Tem algumas disciplinas que só vão acontecer no módulo 4 para vocês, aí para poder cumprir a carga horária aí antes do dia 10 de abril, para poder completar os 75% de carga horária, né, e tal, e daí dá para vocês pedirem a antecipação da colação de grau, foi preciso fazer isso. Tá, então, essa semana que começou ontem, né, na segunda-feira, e a próxima semana, elas são ao mesmo tempo do módulo 3 e do módulo 4. Tá? Então, a semana que vem é a última semana do módulo 4, né? Aliás, do módulo 3. Então, é aquela semana do módulo 3 a gente usa para fazer fechamento de nota e colocar o acadêmico em dia. Essa semana, pelo planejamento, não tem aula, mas como ela já faz parte do módulo 4, então teria que ter aula pelo módulo 4. Só que eu não vou poder dar aula nessa primeira semana, porque, de novo, tenho uns problemas aí para resolver. Eu tenho que ir lá no Rio, então eu não vou poder dar aula na semana que vem, tá? E aí, se for preciso, a gente repõe essa primeira aula aí do módulo 4 mais para frente depois, tá? Mas, em princípio, de repente, nem vai precisar, porque o conteúdo do módulo 4 do quarto trimestre é um conteúdo que não é muito grande. A gente vai falar mais sobre física moderna, né? Então, a gente vai decidir se vai precisar ter essa reposição ou não depois, ok? Resumindo, na semana que vem eu não vou dar aula, não. Tá? Eu queria, inclusive, ver se eu conseguia fechar a nota de vocês e lançar lá a frequência no acadêmico até domingo, né, justamente para eu poder ficar livre na semana que vem para resolver aí os problemas. Tá? E na sexta-feira, no dia 12, tem a atividade do Kahoot lá que vocês precisam participar, tá? Não deixem de ir, não, porque provavelmente eu não vou conseguir preparar a atividade de substituição para quem não tiver participado, tá? Então, a atividade do Kahoot vai ser naquele esquema de sempre. A nota ela vai ser dada em grupo, né? De acordo com a entrada lá na lista de presença. Então, a maior nota de cada grupo, de cada trio, conta pelo resto do grupo, pelo resto do trio. Tá? Então, não tem por que vocês não participarem, né? Mesmo que vocês não acertem bastante as questões lá do questionário, alguém do seu grupo vai poder fazer uma nota aí para recuperar a sua, né? Na aula passada, a gente falou sobre como um fio conduzindo corrente produz campo magnético. Né? Então, a gente viu que quando você tem, na verdade, no início do módulo, no início do terceiro módulo, do terceiro bimestre, a gente falou que para você ter produção de campo magnético, para você ter geração de campo magnético no espaço, você precisa ter cargas elétricas em movimento. Então, um fio conduzindo corrente é justamente isso, né? O movimento de cargas elétricas. Então, o fio ele produz campo magnético no espaço, né? E aí a gente viu que a maneira como um fio gera campo magnético no espaço é dado por essas regrinhas aí. Né? Aqui, por exemplo, nessa figura, você tem um fio, a corrente ela sai do plano da tela e vem para fora, na sua direção. Né? Esse ponto simboliza isso. Então, quando você tem um fio que está conduzindo corrente nesse sentido, o campo magnético no entorno do fio ele gira, né? Se você pegar aqui uma circunferência centrada no fio, você vai ter ali campo magnético de mesmo módulo e a direção no sentido desse campo magnético é seguindo aí a orientação dessa linha vermelha. Então, o campo magnético ele está girando, ele rotaciona aqui no entorno do fio que conduz corrente, tá? E aí esse movimento de giro ele no sentido anti-horário, que é o que a gente está vendo aí, se a corrente estiver saindo do plano da tela. Isso segue aquela regrinha da mão direita, que a gente viu, né? Você coloca o seu polegar na direção da corrente, e aí os outros dedos, eles giram
no sentido aí do campo magnético, tá? Então, se a corrente sai do plano da tela, esse campo magnético ele vai girar no sentido anti-horário, que é o que a gente está vendo aí nessa figura. Mas se o fio estiver entrando, se a corrente estiver entrando no plano da tela, que é o que a gente vê nessa figura aqui, então, até pela regra da mão, né, você coloca o seu polegar na direção do movimento da corrente, os outros dedos vão girar no sentido do campo magnético. Então, se a corrente entra no plano da tela, o campo magnético ele gira no sentido horário, tá? Obedecendo aí a regra da mão. Está muito bem representado aqui nessas duas figuras, tá vendo? Você tem um fio vertical, aqui na letra A, na figura a corrente está subindo, então você coloca o seu polegar na direção aí do campo magnético subindo. E os outros dedos eles vão estar girando no sentido do campo magnético. Então, se você olha daqui de cima, esse campo magnético aqui, esse giro, nesse sentido, essa orientação de giro aqui da circunferência, está mostrando que o campo magnético está girando aí no sentido anti-horário, né? E aqui do outro lado é o contrário, a corrente está fluindo para baixo, está descendo esse fio vertical. Tá? E aí, pela regra da mão, se você olha de cima, o campo magnético está girando no sentido horário. Tá? Com relação ao módulo do campo magnético, a gente viu que esse campo magnético ele é proporcional à distância, né? Se a gente for olhar para essa figura aqui de novo. Tá? Quanto ele é proporcional à intensidade da corrente elétrica, né? Quanto maior a corrente elétrica, logicamente, num certo ponto aqui, o campo magnético vai ser maior, mais intenso, e ele é inversamente proporcional a essa distância. Tá? Então, se você vai para distâncias mais longe, o campo magnético tende a diminuir. Então, a gente viu, na aula passada, que esse campo magnético ele é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância. Tá? Então, se a corrente dobra, o campo magnético ali, naquele ponto, vai dobrar também. Se a corrente triplica, o campo magnético ali vai triplicar. E assim sucessivamente. Aí, com relação à distância, a distância dobra, o campo magnético cai a metade. Se a distância triplica, o campo magnético vai ser dividido por 3, ele cai a terça parte. Tá? Então, de um modo geral, esse campo magnético aí, ele é proporcional. Esse símbolo aqui que a gente está vendo parece um alfa, né? Ele indica proporcionalidade. Então, o campo magnético B, ele é proporcional a essa razão, corrente sobre distância, tá? Que você está do fio. Isso foi o que a gente viu na aula passada. Também na aula passada a gente discutiu aqui se você tem um fio em formato de espira, por exemplo, um solenoide, né? O campo magnético aqui dentro desse campo, desse espira, desse solenoide, é um campo magnético uniforme. Ou seja, se você escolher qualquer ponto aqui dentro, o campo magnético ele aponta para o mesmo lado e tem a mesma intensidade, o mesmo módulo. Então, dentro de um solenoide, dentro de uma espira, né, que conduz corrente elétrica, o campo magnético ele é uniforme, tá? Aproximadamente, né, uniforme. E aí a gente viu que esse campo magnético ele é dado, a intensidade dele, por essa expressãozinha aqui. O campo magnético é proporcional a N vezes I. O I é a corrente. Então, logicamente, quanto mais corrente você tem, maior é o campo magnético. E outra coisa que influencia na intensidade do campo magnético é esse N, que é a densidade de corrente. Aliás, a densidade de espira por comprimento, né? Você pega, por exemplo, nessa figura aqui, você pega o comprimento dessa barra aqui, na qual a espira está enrolada, o solenoide está enrolado. Aí você pega o comprimento dessa barra, você pega o número de espiras que tem aqui, divide esse número de espiras pelo comprimento, dá o valor daquele N ali. Tá? Então, esse N é a densidade de espiras. Quanto mais espiras você tiver concentrado, né, quanto mais espiras próximas umas das outras você tiver, o campo magnético tende a ser mais intenso ali naquela região. Tá? E com relação ao sentido do campo magnético, a gente pode determinar aí o sentido do campo magnético no interior de um solenoide também observando a regra da mão, aquela regra que vale lá no caso anterior, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, esse primeiro fiozinho aqui da espira,
a gente está vendo que a corrente ela está subindo. Então, se eu coloco o meu polegar ali na direção dessa corrente, a minha mão, por dentro do solenoide, né, por dentro dessa espira, vai estar apontando, ó, da direita para a esquerda, de F para G. Né? Então, o campo magnético aqui dentro é de F para G. Tá? Observa esse primeiro fio aqui, tá vendo? Coloque o seu polegar na direção da corrente. Os outros dedos, por dentro desse enrolamento, né, por dentro dessa espira, vai estar apontando de F para G. Então, o campo magnético aqui tem esse sentido, da direita para a esquerda. Na figura de baixo, a corrente está invertida. Então, logicamente, o campo magnético ele vai estar invertido também. Né? Você colocar o seu polegar na direção da corrente, nesse primeiro enrolamento aqui, você observa que o campo magnético lá no interior do solenoide, dentro desse material, tem que estar apontando da esquerda para a direita. Tá? Então, essa é a regra aí para o campo magnético. Então, o que a gente viu na aula passada é a lei de Ampère. A gente discutiu a lei de Ampère. Ou seja, dado uma corrente elétrica, de que maneira que essa corrente elétrica produz campo magnético no espaço. Tá? O que a gente vai discutir aqui na aula de hoje é o recíproco disso, é o fenômeno recíproco, né? Que é o seguinte, dado uma certa região de campo magnético, será que é possível a gente produzir corrente elétrica a partir dessa região? Então, a resposta para isso é sim. Né? E a maneira como a gente produz a corrente elétrica a partir de uma certa região de campo magnético é o que a gente chama de indução eletromagnética, né? Então, onde entra a lei de Faraday. Alguém com o microfone aberto aí, quer falar alguma coisa? Então, para a gente começar a entender o princípio aí de produção de corrente elétrica a partir do campo magnético, a gente pode observar essas figuras aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um fio, esse fio é um fio condutor, o material pode ser, por exemplo, cobre, tá? Então, a gente tem aqui um fio no formato de uma espira, né? Um fio no formato de uma espira retangular, e aí eu tenho uma barra metálica aqui, também feita de um material condutor, mergulhada numa região de campo magnético. Tá? Então, esse campo magnético, ele está entrando no plano do quadro, tá vendo? No plano da tela, porque ele está sendo representado por X. Então, esse X a gente já sabe que indica que o vetor campo magnético está penetrando aí no plano da tela. Tá? Se eu pegar essa barra metálica, que é feita de material condutor, né? Já que é metálico, e arrastar essa barra por esse trilho, o que vai acontecer é o seguinte, ó, esses elétrons livres da barra aqui, eles vão ser empurrados para baixo. Se eu empurro a barra nesse sentido, pelaquela regra da mão que a gente já aprendeu lá no início, nas primeiras aulas do módulo 3, né, se eu aplicar aquela regra da mão, eu vou perceber que aqueles elétrons livres desse material, eles tendem a ser empurrados pela força magnética para baixo, para a parte de baixo dessa barra. E aí, então, eu vou ter um polo negativo aqui, né, cheio de elétrons, e lá em cima, consequentemente, eu vou ter um polo positivo, com falta de elétrons. Então, eu vou ter uma diferença de potencial estabelecida aqui entre esses dois pontos. E aí, como esse fio aqui da espira, ele é um material condutor, ele pode ser feito de cobre, por exemplo, então os elétrons que vieram para cá, eles vão ser conduzidos por esse fio para a parte de cima da barra novamente. E aí você vai ter uma corrente elétrica acontecendo aqui, tá? Então os elétrons eles vão sair daqui de baixo, vão pelo fio chegar lá em cima. Por isso que a corrente elétrica convencional, né, estabelecida nesse fio, aponta no sentido oposto. A gente já aprendeu lá em circuitos elétricos que se os elétrons se movem num certo sentido, a corrente convencional do circuito é no sentido oposto, né? Então, se os elétrons sobem por esse fio, significa que a corrente convencional estabelecida aí é no sentido oposto, no sentido de descer. Então, vocês estão vendo o seguinte, se eu arrasto essa barra metálica dentro dessa região de campo magnético, eu vou estar produzindo uma corrente elétrica. A mesma coisa acontece se eu arrastar a barra no sentido oposto. A diferença é que se eu arrasto a barra no sentido oposto, os elétrons, ao invés de se depositarem embaixo, eles vão se depositar em cima, aí você tem uma DDP invertida aí, né? E aí os elétrons eles vão fluir nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo.
E aí a corrente elétrica também, a convencional, né, vai estar acontecendo no sentido oposto. Tá? Então, vocês observam o seguinte, eu posso estar produzindo uma corrente elétrica nesse fio, seja arrastando a barra para fora, né, no sentido de aumentar essa área interna aqui, ou no sentido de diminuir essa área interna. Tá? Então, o que Faraday percebeu é o seguinte, o que está acontecendo é que eu estou fazendo uma variação do fluxo do campo magnético através dessa área. Observa que na primeira situação, conforme eu empurro a barra para a direita, a quantidade de campo magnético, a quantidade de linhas de campo magnético dentro dessa região está aumentando, tá vendo? E aqui na figura de baixo está acontecendo o contrário. Quando eu empurro a barra para a esquerda, a quantidade de linhas de campo magnético dentro dessa área está diminuindo. Tá? Então, o que Faraday percebeu é que conforme você faz uma variação no fluxo do campo magnético através da área interna da espira, você vai estar produzindo uma corrente elétrica. Tá? Então, se essa barra estiver parada, você não tem variação do fluxo do campo magnético. A quantidade de linhas de campo fica fixa, conforme o tempo passa. E aí você não tem corrente nenhuma acontecendo aqui. Mas se você faz essa barra se mover, o que está acontecendo é que esse fluxo está variando, e aí, consequentemente, você vai ter uma corrente elétrica acontecendo aí. Tá? Então, a corrente ela pode estar indo num sentido ou no outro, se você está aumentando ou diminuindo o fluxo do campo magnético. Mas sempre que você varia esse fluxo, você tem corrente elétrica no fio. Tá? Então, isso foi percebido por Faraday, né? Por isso que é chamado lei de Faraday. Né? E aí, o que a gente pode fazer agora é definir uma maneira de calcular, né? De quantificar esse fluxo de campo magnético. Já que é ele que interfere aí na ocorrência da corrente ou não, como é que a gente faz para medir esse fluxo? Tá? Então, a regra para o cálculo do fluxo do campo magnético é dado por essa expressão aqui. Ó, tá? Primeiro, a gente pode observar essa figura. Né? O que a gente tem aqui? A gente tem um quadrado, ou um retângulo, que seja, formado aqui por uma espira. Então, nos limites desse quadrado, você tem um fio condutor, vamos supor, tá? E aí você tem esse fio condutor dentro de uma região de campo magnético, que é o que está sendo representado aqui por esse vetor. Tá? Então, como é que a gente define o fluxo de campo magnético através dessa área? Você pega a intensidade de campo magnético que está passando por ali por dentro, tá? Multiplica pela área dessa região, isso te dá uma medida, né, do fluxo do campo magnético. Tá? Só que a gente precisa observar o seguinte, a gente tem que levar em consideração o cosseno desse ângulo θ. Né? O que é o ângulo θ? É um ângulo formado entre o vetor campo magnético e essa reta N, que a gente chama de reta normal a essa superfície aqui interna à espira. A reta ela é chamada de reta normal porque ela forma um ângulo de 90 graus com esse plano azul aqui. Tá? Então, se eu pego esse ângulo θ aqui, vou aumentando ele, até fazer com que esse vetor B ele fique deitado nesse plano azul, o que vai acontecer com o fluxo do campo magnético? Esse fluxo vai ser zero, né? Porque para eu ter fluxo através de uma área, o campo magnético ele precisa furar essa área, tem que atravessar a área. Tá? Então, se eu pego esse campo magnético e deito ele nessa superfície, ele não vai estar atravessando a área, ele vai estar tangenciando a área, então não tem fluxo. Tá? Então, se esse campo, se esse ângulo θ aqui vale 90 graus, que é exatamente nessa situação aí, em que o campo magnético está tangente à superfície, o que vai acontecer é que o fluxo vai dar zero. Tá? Então, por isso que eu tenho que considerar o cosseno desse ângulo θ. Se o ângulo θ vale 90 graus, o cosseno de 90 é zero, e daí, consequentemente, esse fluxo φ aqui vai dar zero. Tá? Agora, quando é que eu tenho o fluxo máximo? Ou seja, quando que a intensidade do fluxo é máxima? Quando esse cosseno vale 1, né? Porque o cosseno ele é limitado entre 1 e menos 1. Né? Ou então entre 0 e 1, se a gente considerar que esse ângulo θ vale entre 0 e 90 graus. Né? Então, o valor máximo desse fluxo aqui vai acontecer quando esse cosseno vale 1. Ou seja, quando esse ângulo aqui vale 0 graus. Que é exatamente naquele caso em que o campo magnético está perpendicular ao plano.
né? Ele é na mesma direção dessa reta M. Tá? Então, assim a gente define o fluxo do campo magnético, é a intensidade do campo vezes a área vezes o cosseno desse ângulo θ, tá? E aí, se esse fluxo estiver variando no tempo, ou seja, conforme o tempo passa, o valor desse fluxo está mudando, então você vai ter aí uma corrente elétrica estabelecida nesse fio que está delimitando essa área, tá? A unidade dessa quantidade física aqui, do fluxo, é a seguinte, ó. Como é que a gente mede campo elétrico, aliás, campo magnético no Sistema Internacional de Unidade? A gente já aprendeu que campo magnético é dado em Tesla, esse T maiúsculo aqui. Área é medida em metro quadrado. Tá? Então, Tesla vezes metro quadrado é a unidade do fluxo. A gente chama isso de Weber. Tá? Então, o Weber é um fluxo aí de 1 Tesla por metro quadrado. 1 Tesla vezes metro quadrado, né? Tá, então, a unidade de fluxo de campo magnético vai ser esse WB aí, Weber, tá? E aí, como eu estava falando para vocês, se você tem uma variação do fluxo através dessa área, consequentemente, você vai ter uma corrente elétrica passando aí pelo fio que delimita essa área. Agora, se esse fluxo não variar no tempo, ou seja, vamos supor que você calcule o fluxo e dá 50 Weber. Se esse valor de 50 se mantiver conforme o tempo passa, aí você não vai ter corrente elétrica nenhuma fluindo por aqui. Tá? Essa que é a regra da lei de Faraday. E aí, se você tem, já que você vai ter uma corrente elétrica, em geral, né, fluindo por esse fio, quando houver a variação do fluxo do campo magnético, a gente precisa determinar aí uma forma de calcular a diferença de potencial que tem nesse fio, né, para poder calcular o valor da corrente e tal. Tá? Então, essa diferença de potencial é dada por essa expressão que está aqui. Tá? Então, ΔΦ é a variação do fluxo. ΔT é a variação de tempo. Então, ΔΦ sobre ΔT dá o epsilon. Esse epsilon é a força eletromotriz, que é equivalente a DDP, a diferença de potencial. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, essa questãozinha é boa para a gente entender esse conceito. Ó, você tem um ímã numa figura. A figura não importa porque a gente já entendeu, né, que a questão aí é variar o fluxo do campo magnético. É só para abrir um parênteses, então. Vou voltar aqui. Que a gente já entendeu o seguinte: você tem que ter uma variação de fluxo de campo magnético para você poder produzir uma corrente elétrica, né? E aí a variação desse fluxo de campo magnético ele pode ser dado de diversas formas. Você pode mudar a área, como é o caso daquele primeiro exemplo que a gente viu lá em cima, né? Aqui a gente tem uma variação de área. O campo magnético ele é fixo, mas a área ela está aumentando ou diminuindo. E com isso eu estou fazendo uma variação do fluxo do campo magnético. Tá? Uma outra maneira que eu tenho de poder variar o fluxo do campo magnético é mudando a intensidade do campo elétrico dentro da espira. Então, essa figura está dando essa ideia para a gente. Você tem um ímã, o ímã ele tem um polo norte e polo sul, né? Aqui perto da extremidade do ímã, o campo magnético ele é mais intenso. Longe da extremidade do ímã, o campo magnético ele é mais fraco. Tá? Então, se você fica aproximando e afastando, aproximando e afastando, aproximando e afastando o ímã dessa região aqui, interna à espira, você também vai estar produzindo uma variação do fluxo do campo magnético, porque a intensidade do campo magnético que vai estar atravessando essa área vai estar mudando conforme o tempo passa. Tá? Então, é sobre isso que aquela questão está falando. Você está mudando o fluxo do campo magnético, fazendo aí um movimento de vai e vem com esse ímã, e aí, consequentemente, você vai estar produzindo uma variação da intensidade do campo magnético aqui, consequentemente, do fluxo. Tá? Uma outra forma que você tem de variar o fluxo do campo magnético é mudando o valor desse ângulo θ aqui. Ó. Você pode manter a área intacta, você pode manter lá o ímã parado, mas se você fizer essa área girar no entorno desse ímã, desse campo magnético, esse ângulo θ aqui vai estar mudando conforme o tempo passa, e aí, consequentemente, você vai ter uma variação de fluxo também. Tá? Então, você pode produzir uma variação de fluxo de campo magnético
de diversas maneiras, tá? Ou muda a área, ou muda a intensidade do campo, ou então muda a posição relativa entre a área e o campo magnético, né? Não importa, o que interessa é que tenha variação de fluxo, tá? Então, essa questão diz o seguinte para a gente. Você tem um ímã, como aquele da figura que eu mostrei ali em cima, né? E aí esse ímã fica indo e voltando, indo e voltando. Consequentemente, a intensidade do campo magnético no interior da espira vai estar variando, né? Então, suponha que o ímã da figura, a uma certa distância da espira, esteja estabelecendo, através dela, um fluxo de 1,2 vezes 10 a menos 2 web. Aproximando rapidamente o ímã da espira, ou seja, se você aproxima, o fluxo aumenta, né? Porque a intensidade do campo aumenta. O fluxo passa a valer 4,6 vezes 10 a menos 2 web. Essa variação ocorreu em intervalo de tempo de 0,10 segundos. Determine o valor da FEM, ou seja, da DDP, induzido na espira. Então, se eu quero determinar a FEM, a diferença de potencial, é só eu calcular essa continha, fazer essa continha aqui, ΔΦ sobre ΔT. Então, eu pego a variação do fluxo, ou seja, você pega o fluxo final, né, menos o fluxo inicial, isso dá a variação do fluxo, e divide pelo intervalo de tempo, que aqui ele deu para a gente de 0,10 segundos, e isso dá para você a FEM, a força eletromotriz, que é equivalente a DDP. Tá? Então, quanto que vai dar aqui no caso desse exemplo? Ó, o fluxo final é 4,6, o fluxo inicial é 1,2, então 4,6 vezes 1, menos 1,2 dá 3,4, né? Então, vezes 10 a menos 2, divide por 0,10, isso dá 0,34 volts. Então, essa é a DDP que você vai ter naquele fio. Tá? Então, se a DDP é de 0,34 volts e sabemos que a resistência da espira do fio é de 2 ohms, qual é a intensidade da corrente que vai acontecer ali? Então, aí é só a gente aplicar aquela famosa lei de Ohm que a gente já aprendeu lá no módulo 2, né? Nos circuitos elétricos. Então, a DDP, a diferença de potencial, é a resistência vezes a corrente. Então, a DDP, a FEM, né? Ou DDP, tanto faz, é a resistência vezes a corrente. Então, a corrente é a DDP dividido pela resistência. Tá? Então, se a DDP é 0,34 e a resistência é 2, então quanto que vai dar essa corrente aqui? 0,34 por 2 dá 0,17. Então, essa é a corrente que vai estar fluindo naquele fio. Tá? Uma vez que eu produzo essa variação de fluxo, nesse intervalo de tempo, como a resistência do fio é de 2 ohms, então, consequentemente, a corrente que vai estar fluindo nesse fio é uma corrente de 0,17 ampere. Tá? Então, resumindo aí o efeito Faraday. O que é o efeito Faraday? É a produção de corrente elétrica numa espira, né, num fio fechado, quando você tem, através da área dessa espira, uma variação de fluxo de campo magnético. Tá? Então, se o campo magnético varia ali dentro, você necessariamente, naturalmente, vai ter uma corrente elétrica fluindo por esse fio. Tá? E aí a regra para o cálculo do fluxo é dado por esse aqui, por essa definição. Tá? Uma vez que você tem aí o valor do fluxo do campo magnético, você determina a DDP no fio através dessa regrinha aqui. Tá? Que é a lei de Faraday propriamente dito. Tá? A gente tem aqui no nosso questionário, vou até abrir para vocês verem, o questionário 2, né, que está aberto lá para vocês fazerem, tem duas questões sobre isso. Né? São duas questões bem simples até. Então, a primeira questão sobre isso diz o seguinte: ó, suponha que uma espira retangular de área igual a 2,4 vezes 10 a menos 1 metro quadrado, imersa em uma região onde existe um campo de indução magnética B, cuja intensidade é 3 vezes 10 a menos 2 Tesla, perpendicular ao plano da espira. De acordo com as informações, determine o fluxo do campo magnético através da espira. Ó, ele está dizendo para a gente aqui que o campo magnético, que tem essa intensidade, é perpendicular ao plano da espira.
Ou seja, o ângulo θ lá para calcular o fluxo, ele é zero, né? Porque o ângulo θ é um ângulo formado entre o campo magnético e aquela reta normal à superfície. Tá? Então, como o campo magnético ele também é normal à superfície, então o ângulo formado entre o campo magnético e a reta normal é zero. Tá? Então, simplesmente o que você tem que fazer é pegar a área e o campo magnético e multiplicar um número pelo outro. Tá? Então, esse problema aqui se reduz a você multiplicar esses dois valores. Tá? E aí, a multiplicação desses dois valores vai dar para você o fluxo em Weber. Né? Então, uma dessas 5 opções aqui é o produto dessas duas quantidades. Tá? O cosseno vale 1 porque o ângulo θ é zero. Tá? Então, o cosseno de zero é 1. Tá? Nessa questão aqui, se tivesse perguntando se vai haver corrente pelo fio que gera essa espira, né, que define essa espira, a resposta é sim ou não. Tem corrente fluindo nesse fio? A resposta é não, né? Porque aqui a gente não está falando de variação de fluxo de campo magnético. O fluxo que vai atravessar essa espira tem um valor definido aí por essa multiplicação. E aqui, como a gente não está falando nada de variação desse fluxo, então esse fluxo ele se mantém constante, consequentemente, não tem corrente elétrica fluindo pelo fio, tá? Porque não há variação do fluxo. Se esse campo B aqui estivesse mudando conforme o tempo passa, aí sim, poderia ter variação do fluxo e teria corrente, tá? Mas não é o caso. A outra questão sobre isso é a próxima que segue aí, né? Então, também é uma questão bem simples, diz o seguinte: suponha que uma espira quadrada, de lado igual a 2 centímetros, seja colocada em um campo magnético uniforme cuja intensidade vale 2 Tesla. Determine o fluxo magnético nessa espira quando ela for colocada perpendicularmente às linhas de campo do campo magnético. Então, de novo, a espira e o campo magnético formam um ângulo de 90 graus entre um e outro. Então, o ângulo do campo magnético em relação à reta normal é um ângulo de 0 graus. Ou seja, o cosseno vai dar 1. Então, tudo que você tem que fazer é pegar a área da espira e multiplicar pela intensidade do campo magnético. Né? Então, você passa isso para metros, né? 2 centímetros em metros é 2 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, você vai pegar a área dessa espira que é quadrada. Tá? Então, se um lado mede 2, o outro lado também mede 2. 2 vezes 2 dá 4. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 4. Multiplica por 2. Isso dá para você a intensidade aí do fluxo magnético que está atravessando essa espira. Tá? Então, uma dessas 5 opções aqui é justamente aí o valor da área da espira, que você vai calcular, multiplicado pela intensidade do campo magnético. Tá? De novo, nessa questão, não tem nada falando aqui da possibilidade de ter variação de fluxo do campo magnético. Tá? Então, consequentemente, se for perguntado, né, tem corrente elétrica fluindo pelo fio? A resposta é não. Tá? Apesar de ter fluxo, não tem corrente, porque esse fluxo ele é constante, ele não varia no tempo. Agora, se ele falar, esse campo magnético varia de 2 para 4 Tesla em 10 segundos, aí sim vai estar havendo variação do fluxo do campo magnético, né, do fluxo magnético, e aí sim você vai ter corrente pela espira. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre isso aqui. De repente tem alguma outra questão conceitual nesse encontro sobre isso ali. Tá, então, assim funciona aí a lei de Faraday, né? Do mesmo jeito que a gente viu na aula passada a lei de Ampère, né? Que diz o seguinte: dado uma corrente elétrica, você pode produzir campo magnético no espaço. A lei de Faraday é a lei recíproca, né? Ela diz o seguinte: uma vez que você tem campo magnético no espaço, você pode estar produzindo corrente elétrica através de um fio, uma espira fechada dentro dessa região de campo magnético.
Tá? Basta que você faça uma variação do fluxo do campo magnético, conforme o tempo passa, isso vai estar produzindo uma corrente elétrica nesse fio. Tá? Então, é através dessa lei de Faraday aqui que se produz, por exemplo, a corrente elétrica que a gente recebe em casa, né? Nas usinas hidrelétricas e tal. Tá? Essa produção de energia elétrica é possível aí em função da lei de Faraday. Tá? Esse assunto aqui foi aquele que ficou faltando da gente falar na aula passada. Então, com isso, a gente encerra o assunto sobre magnetismo. Tá? E aí, no módulo 4 a gente vai discutir a física moderna. Vai falar um pouquinho sobre física moderna. E, de repente, ainda tem alguma coisa ou outra sobre magnetismo para comentar. E aí, na próxima aula, eu comento. Tá? Mas o objetivo do módulo 4 é a gente discutir um pouco de física moderna. Então, a gente vai falar sobre efeito fotoelétrico, sobre a natureza quântica da matéria e tal. Ok? E na sexta-feira, a gente tem a nossa atividade no Kahoot. Vocês não podem faltar, não, porque provavelmente eu não vou conseguir preparar a atividade de substituição para quem não vier. Tá? Então, venham participar da atividade do Kahoot aí, para ficar melhor para todo mundo. Tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu pegar aqui a lista de presença. Se alguém tiver alguma dúvida aí do conteúdo, estou à disposição aqui para tirar a dúvida. Senão, já estamos liberados da aula de hoje aí, tá? Vou finalizar a gravação aqui.